E aí, você está querendo aprender a mexer no Procreate, o software de ilustração e desenho do iPad? Então, vem comigo que hoje a gente vai ter uma aula completa nesse software. Você vai aprender do zero até tudo que você pode fazer com os recursos desse programa, que é maravilhoso, que eu tenho usado muito e estou gostando demais de fazer os meus desenhos aqui. Então, vem comigo que hoje é aula prática e nós vamos aqui para a tela do programa. Vale lembrar que para usar o seu iPad, né, o seu Procreate, você precisa da canetinha, né, da Apple Pencil, que é essa canetinha aqui que conversa com o iPad. Essa caneta vende separado do iPad, né? Normalmente quando você compra não vem com a canetinha, eu achei que vinha, mas não vinha, depois tive que comprar a canetinha à parte. Obviamente, como tudo Apple, não é um valor tão barato, mas é muito bacana, uma tecnologia muito legal aqui. Se você não conhece, está pegando a canetinha da primeira vez, ela conecta aqui, ó, do lado do iPad para guardar, né, ou para você carregar ela, tá vendo? Eu acabei de encostar aqui, aparece aqui em cima a bateria dela, no caso a minha aqui tá com 36%. Então, é um material aí bem bacana, que vale, na minha opinião, vale o investimento. Então, vamos para a nossa aula completa de Procreate. Bora comigo aqui. Você abriu o Procreate, né? Então, ó, tô aqui na tela de trabalho aqui do meu iPad. Se abriu o Procreate, ele já vem aqui numa tela de trabalho trazendo os seus últimos trabalhos. Primeira coisa que a gente vai entender aqui é como usar essa tela inicial dele aqui, tá? Aqui vão aparecer todos os seus desenhos. Todos os desenhos que você fizer, eles vão ficar aqui salvos, né? Então, vamos supor, eu criei um aqui, ó, novo tamanho da tela. Eu entro aqui para desenhar. E aí, quando eu clicar em galeria de novo, ó, ele já está aqui nesse cantinho. Criei um outro desenho quadrado, ó, ele já dá alguns tamanhos, aqui depois eu vou entrar mais no detalhe dos tamanhos. Ele volta aqui para a tela. E aí você pode organizar essa tela para deixar ela como se fosse em pastas, né? Aqui no Procreate ele vai chamar de pilha. Então é como se você pegasse vários desenhos, colocasse assim numa pilha, um em cima do outro, e aí você pode separar por categorias. Então, vou fazer um exemplo aqui. Eu vou clicar aqui em selecionar, aqui no cantinho. Aí eu vou selecionar esses dois que eu criei aqui de teste. E eu vou criar, tá vendo pilha aqui em cima? Cliquei pilha. Ele virou um íconezinho aqui com dois papelzinhos, um em cima do outro. E aí eu posso dar um nome para essa pilha. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Sketches. E aí, clicando uma vez na pilha, ele aparece aqui. E eu posso criar várias pilhas, né? Eu posso separar meus desenhos dessa forma. Por exemplo, eu já tenho aqui uma pastinha aqui de finalizados. Quando eu clicar, estão aqui todos os desenhos que eu finalizei no meu Procreate. Então, tudo que eu fiz aqui que eu já finalizei, eu jogo para minha pasta aqui de pilhas. Eu tenho uma outra já de sketches que eu tinha pronto aqui, ó, com vários desenhos. Deixa eu ajustar aqui a minha câmera, porque eu acho que não tá dando para ver os desenhos. Isso, pronto. Então, ó, aqui na minha de sketches eu já tenho vários desenhos. E eu tenho uma de exercícios aqui, de quando eu estava fazendo um curso de desenho. Os exercícios que eu tinha que fazer, eu jogava aqui para minha pastinha de exercício. Aí vamos supor que eu quero desfazer uma pilha, por exemplo. Como que eu desfaço uma pilha? Eu posso abrir ela aqui, pegar o desenho aqui, ó, se eu segurar eu arrasto, eu vou voltar aqui para parte de fora e vou jogar ele para fora. Ele desfez a pilha, como eu tinha só dois desenhos, eu tirei e ele desfez a pilha. Então eu vou jogar agora naquela outra minha pastinha de sketches esses dois. Como que eu faço? Selecionar, selecionei os dois aqui e vou clicar e arrastar. E agora eu vou trazer aqui para sketches. Deixa o dedo em cima, ele abre a pastinha. E aí entrou meus dois arquivos novos lá. Então, por exemplo, estou com vários desenhos aqui que fazem parte de um livro ilustrado que eu estou fazendo.
Eu vou criar agora uma pilha para eles. Então venho aqui selecionar novamente aqui em cima. Vou clicar em todos esses aqui que são parte do mesmo projeto. E pilha. Criei aqui uma pilha com esses desenhos. Eu vou colocar aqui o nome do livro que eu estou trabalhando aqui, que no caso chama Dança das Cadeiras. E pronto, agora minha área fica mais limpa, tá vendo? Então, quando eu quiser trabalhar nesse projeto, eu abro ele aqui e os meus outros desenhos ficam aqui. Vou arrastar esse Tris e Geralt também, que é um desenho que eu estava fazendo. Veio aqui em Sketches, porque ele não estava finalizado ainda. Era só um estudo. E aí, fechou. Olha como a área ficou mais limpa aqui. Como que a gente segue aqui no trabalho aqui do Procreate? Vamos agora começar a desenhar então, né? Para isso a gente clica aqui nesse maisinho aqui do canto. Ele já dá alguns tamanhos pré-definidos aqui. Então ele tem tamanho da tela. Quando eu estou desenhando meio sem compromisso, quando é coisa para mim, assim, eu gosto de pôr tamanho da tela, porque ele fica com o tamanho ali mesmo do iPad, uma proporção boa, é fácil de desenhar. Mas ele tem aqui A4, né, que é o tamanho de um sulfite normal, tem quadrado, tem, enfim, quadrinhos, enfim, tem vários tamanhos e você também pode criar um tamanho personalizado que você quiser. Então, para isso você clica aqui e aí você coloca aqui, ó, o tamanho em pixels que você vai querer. Então, por exemplo, quero um arquivo de 2500 de largura por 2000. Vou dar um criar, ele tem a DPI também, número de camadas máximos, mas vou dar um criar. Ele criou no tamanho que eu queria aqui para trabalhar. Agora eu posso começar a desenhar aqui, que vai estar na proporção que eu queria ali desde o começo. Como que eu mudo essa proporção? Você pode vir aqui na ferramentinha aqui de chave de fenda aqui do cantinho e vem em tela, cortar e redimensionar. Ele vai abrir essas guias aqui e a gente pode ajustar. Ó. Tá vendo? Conforme você vai arrastando, ele já vai mexendo ali nos pixels. Ó. Aqui, ó. Esses números vão trocando, porque eles vão acompanhar. Na verdade não era 2.500, era 2.350. Tá aqui, ó. Aí se você der um OK, ele fica lá, cortando a tela e fica na proporção nova. Se eu vir aqui novamente em cortar tela, também posso vir aqui em ajustes e digitar o tamanho novo que eu quero aqui. 2.300 por 2.300. Vou dar um OK e aí ele cortou, ficou um quadrado aqui e aí eu posso trabalhar com esse desenho. Quando você clica no maisinho aqui para criar o seu tamanho e você cria o tamanho personalizado, você pode dar um nome aqui para esse tamanho ficar salvo e você sempre poder usar ele aqui. Se você quiser apagar esse tamanho, é só arrastar para o lado aqui e dar apagar. Então eu vou fazer aqui um exemplo usando o tamanho aqui quadrado que eu já estou usando. Agora a gente vai para a parte de interface dentro da área de desenho mesmo, né? Então o Procreate ele é um programa bem clean, né? Programas da Apple tem esse conceito de design, ser tudo muito clean, né? Muito simples. Então é uma área super fácil aqui, super aparentemente até vazia se você está acostumado ali com o Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, parece até uma área até vazia, né? Mas calma que a gente vai entender exatamente tudo que tem aqui para a gente usar, porque o Procreate tem tudo para você fazer um desenho do começo ao fim profissional. Então vamos explorar agora essa área aqui de interface mesmo. Lembrando que se você está com pressa aí, quer ter uma visão mais geral, rápida do Procreate, tem uma aula aqui no canal, vou deixar o card aqui para você, uma aula de 10 minutos, Procreate em 10 minutos para você
para você ter um resumão geral dessa ferramenta. Bom, então bora aqui para a parte de desenho mesmo, né? Aqui em cima eu tenho o botão Galeria, que ele faz voltar ali para a tela inicial, né? A gente já viu isso. Eu tenho aqui um botão, uma ferramenta de ajustes. Eu vou entrar nela em detalhes mais para frente, né? Tem aqui uma de configurações, na verdade, que vai olhar mais para a parte ali de tamanho, de corte, copia, cola. Eu tenho uma aqui de ajustes, que são efeitos, a gente pode entender como efeitos ou ajustes de cor. Também vamos entrar nesses detalhes aí mais para frente. Uma de seleção, eu vou também já detalhar mais aqui, e uma de uma setinha aqui que é de movimentação dos elementos aqui na tela. Aqui nessa barrinha aqui eu tenho o tamanho do meu pincel, então você pode deslizar aqui e mudar o tamanho. Então se eu estou com aqui um tamanho de traço desse tamanho, se eu aumentar ele fica mais grosso, e se eu aumentar mais ainda ele vai ficando cada vez mais grosso. Claro que também a Apple Pencil também vai levar em conta a pressão que você exerce aqui no seu iPad. Então se você passar a sua mão bem leve, bem suave, ela vai entender aqui como traços mais fracos. E se você vier com o traço bem forte, estou apertando bem aqui a minha mão, o traço fica mais grosso. O quão varia de grosso para fino também depende do tipo de pincel que você está usando. O tipo de pincel vai estar aqui nesse botãozinho. Vamos falar sobre ele na sequência. E essa outra barrinha aqui de baixo é a opacidade do pincel. Então, quanto mais alto que tiver, ele é um pincel com 100% de opacidade, e mais baixo aqui, ele é um pincel que vai ficando mais transparente, né, com opacidade mais baixa. Então, ó, vai dar para ver melhor se eu der um zoom aqui. Eu passei uma vez, passei duas. Tá vendo que parece que são várias camadas, né, de pincel, parece que ele está meio transparente, eu vou colocando camadas por cima. É exatamente isso, a opacidade. O que ela faz? Ela dá esse efeito assim de pincel com várias camadas, né? Ou um pincel mais aguado, vamos dizer assim. Eu tenho aqui embaixo um Ctrl Z e aqui um avançar, né? Então desfazer e um fazer. Tem uma forma mais simples de usar o Ctrl Z, que é dessa forma aqui. Então, se eu fiz um traço, aí comecei aqui a fazer um tracejado, com a minha mão esquerda, se eu clicar duas vezes, ela é o Ctrl Z também, ó, tá vendo? Cada vez que eu clico na tela com dois dedos ao mesmo tempo, Ctrl Z. 3 dedos ao mesmo tempo é o avançar. Avançar, tá vendo? Então, mais uma vez, 2 dedos eu volto, 3 dedos eu avanço. Isso aqui é muito prático. O Procreate você usa muito as duas mãos. Isso é algo bem legal que eu acho dessa ferramenta, né? Enquanto no Photoshop, Corel, a gente está acostumado a usar somente a mão direita, né? A mão do mouse ou a mão da nossa caneta na mesa digitalizadora. Aqui no iPad, pela natureza da ferramenta, a gente usa muito a outra mão também. Então tá vendo que eu estou o tempo todo dando zoom, aí eu vou lá, desenho no detalhe, giro, né? E são coisas que quando a gente trabalha com a mesa digitalizadora, a gente tem que tudo fazer com a mão direita. Aqui é muito prático isso, você vai girando, dando zoom, tirando zoom, e também pode fazer essa questão do Ctrl Z com 2 dedos aqui, ó. E aí você vai embora, ó. Tô dando Ctrl Z, ó, ele consegui voltar até o começo da minha tela em branco. Tem mais alguns truques bem interessantes de fazer com pincel aqui, ó. Um deles é, se você fizer um tracejado e segurar o pincel, ele faz uma linha reta.
Então, ó, se você vai desenhar um objeto que é mais quadradão, né, que precisa de linhas retas, por exemplo, uma cadeira. Eu vou desenhar uma cadeira aqui. Né? Uma cadeira ela é um objeto todo reto, então eu preciso de linhas retas. Né? Então, ó, é só segurar que o seu traçado é ajustado para uma linha reta, tá vendo? Segura. Após cada traço, você segura que ele corrige para você essa linha reta. Isso aqui no Photoshop, para quem está acostumado, é você segurar o Shift. Né? Se você segura o Shift e desenha no Photoshop, a linha sai reta. Aqui é só você segurar mesmo o traçado. Então aqui, ó, consegui fazer, por exemplo, uma mesa aqui, uma cadeira, ou uma mesa, né? Somente com essa técnica de segurar o seu traçado para converter ele em reto. Tem que tomar um cuidado, porque às vezes você quer o traçado meio torto e ele vai e converte para reto. Aí você pode dar um Ctrl Z e ele volta. Então, se você isso pode acontecer no seu dia a dia. Você está desenhando e o traçado tem que ser torto mesmo e ele automaticamente corrigir. Você aperta o Ctrl Z, né? Então, os seus 2 dedos, e ele volta a ficar torto. Beleza? Isso ele vai corrigir também tracejados curvos, né? Então, tá vendo? Se fizer uma curva aqui e mantiver o traço, ele mantém a curva perfeita aqui, porém ele me dá liberdade para mexer na angulatura aqui do meu traçado. Então vamos supor que a minha cadeira aqui que eu desenhei, ó, ela tem um arco aqui. Ó, não ficou tão legal de primeira, mas se eu mantiver segurado, ele me dá liberdade aqui, ó, para fazer uma curva mais bem feita. Então eu vou fazer mais uma vez. Ó. Posso fazer meio errado de primeira, mantenho segurado. Tá vendo que ele ajustou? Então isso aqui ajuda bastante na hora de fazer esse tipo de traço aqui. Ó. Vou fazer a lateral aqui, a espessura da minha cadeira. Se mantive segurando, ó, eu consigo ajustar aqui. E aí, ó, fiz uma cadeirinha tendo somente usado essa técnica do traçado. Essa técnica também vai ajudar a fazer círculos, né? A gente usa bastante nos desenhos o círculo perfeito, né? E é muito difícil desenhar um círculo perfeito. Alguém aí consegue desenhar? Dizem que isso aí tem toda uma questão de inteligência aí por trás. Tem uma lenda, né, sobre isso, mas você consegue de primeira assim desenhar um círculo? Comenta aí, que eu quero saber. Mas você não precisa saber fazer o círculo perfeito, porque o Procreate vai te ajudar nisso também. Então, ó, se você fizer o círculo mais ou menos e segurar, ele deu uma ajustada aqui para você. Então, ó, vou fazer mais uma vez. Vou fazer bem errado aqui o círculo. Ó. Segurei, ele fez aqui, só que está sendo uma elipse, né? Na verdade. Como é que faz para fazer um círculo perfeito? Aí vem mais um truque secreto aqui do Procreate. Vai com um dedinho agora aqui, ó, e encosta na tela. O círculo ficou perfeito. Tá vendo? Então, se você quiser fazer uma elipse, você vai lá, faz meio de qualquer jeito, segura, ele vira uma elipse bem feita. Vai com um dedinho na tela e vira um círculo. Legal? Isso aqui você usa bastante aqui no seu dia a dia na hora de desenhar. Agora eu vou te explicar para que serve essa ferramenta aqui da setinha aqui do canto. Tá vendo que tem uma setinha? Essa setinha nada mais é do que como se fosse a seta do ponteiro do seu mouse mesmo, para clicar e arrastar um elemento. Então, por exemplo, eu desenhei minha cadeira está muito em cima aqui da minha folha. Eu quero trazer ela mais para baixo, né? Eu quero centralizar. Eu vou ali com a setinha e aí eu consigo arrastar esse objeto para qualquer lugar aqui do meu desenho. Aí eu centralizei e posso colocar aqui
o meu desenho ficou no lugar. Essa ferramenta também vai me ajudar. Deixa eu apagar esses círculos aqui para explicar melhor. Para apagar eu uso a borracha. Só clicar aqui, não tem segredo, ela é igualzinha o pincel, só que ela vai apagar o seu desenho. Para uma forma de trocar de pincel para borracha, é só você dar 2 toquinhos aqui, ó, na sua caneta. 2 toquinhos é borracha. Ó, aqui tá azulzinha, 2 toquinhos pincel. 2 toquinhos borracha, 2 toquinhos pincel. Isso ajuda demais na agilidade ali do seu desenho. Então, por exemplo, eu tô fazendo ali um sombreado aqui na minha bolinha, por exemplo. E aí, quero apagar 2 toquinhos, ó, já mudei para borracha. Já vou excluindo aqui a parte que eu passei. E aí, isso dá agilidade no seu desenho. Então eu vou excluir a bolinha aqui as bolinhas para ficar só com a cadeira. Como que eu posso excluir mais rápido? Eu posso aumentar o tamanho aqui do meu pincel para poder ter mais área na minha borracha aqui. Então eu vou excluir estes desenhos. Apaguei aqui os meus círculos, fiquei só com a cadeira. Outras formas de usar a ferramenta aqui de setinha, ela permite também a distorção, aumentar, diminuir, distorcer o seu desenho. Então, a hora que você clica nela aqui, que ela selecionou o objeto, então que ela cria uma caixa delimitadora em volta do objeto, essa caixa eu vou poder aumentar e diminuir o meu desenho, posicionar ele aqui no meu cenário. Eu posso rotacionar pela alça aqui verde, posso rotacionar minha cadeira e eu posso também distorcer. Tá vendo que ele abriu alguns elementos aqui embaixo? Se eu colocar aqui distorção, eu pegar uma das alças, ó, ele dá meio que ele me deixa distorcer, deformar o meu desenho, ao invés de apenas aumentar proporcionalmente ou não. Isso aqui ajuda demais também, porque nem sempre a gente desenha perfeitinho ali a cadeira. Tá vendo que eu dei uma ajustada aqui, eu dei uma leve distorção para baixo e a cadeira ficou com uma carinha aqui mais realista. E aí eu terminei, eu posso posicionar novamente, e aí tá aí o meu objeto melhor, mais bem desenhadinho. Dentro dessa setinha aqui, a gente consegue também virar o elemento. Ó. Por exemplo, virei aqui, virar horizontal. Posso virar vertical, ó. Virei para cima e para baixo. E aí isso vai te ajudar. Às vezes faz um elemento aqui, ele vai ficar melhor espelhado, você joga para o outro lado. Não confunda com espelhar a tela, tá? A gente vai falar de espelhar a tela aqui mais pra frente, que eu estou espelhando o objeto. Então, por exemplo, vou desenhar uma garrafa aqui, por exemplo. Aqui tem uma garrafa. Eu quero espelhar essa garrafa aqui, deixar ela de ponta cabeça, eu venho aqui. E vou dar um virar vertical. Espelhei a garrafa. Entendeu? Como que eu fiz para espelhar só a garrafa? Se eu tenho 2 elementos e a hora que eu clico aqui, ó, na setinha e ele seleciona tudo, se eu der o virar aqui, eu viro tudo que está na minha tela, certo? Como é que eu faço para espelhar só a garrafa? Para isso a gente usa a ferramenta de seleção. Essa ferramenta de seleção, como é que funciona? Você clica nela aqui em cima, aí você vai selecionar a parte do objeto, parte da arte que você quer editar. Selecionei só a garrafa. Aí eu venho aqui na setinha agora e dou um virar vertical. Ou eu também posso posicionar esse elemento onde eu quiser. Posso distorcer, né? Ó, a garrafa. É que ela está se distorcendo porque eu tinha
selecionado pela última vez a distorção aqui, mas vamos supor que eu quero distorcer uniformemente, eu volto aqui para cá, e aí eu posso diminuir proporcionalmente. Quero pôr a garrafa em cima da cadeira. Aí eu venho aqui e coloco a garrafa aqui. Entendeu? É com essa ferramenta de seleção que aí você seleciona partes só da sua arte para editar. E eu tenho também essa ferramenta de torção aqui, né? Uma das formas de distorcer é essa de torção. Ele cria uma malha e aí você consegue ter uma distorção mais elástica ali, né? Consegue dar um efeito diferente ali para o seu desenho. Você vai usar isso aqui talvez na hora de desenhar um rosto, aí às vezes o rosto ficou um pouquinho ali, não ficou com a proporção certinha, tal, você vai lá e torce, consegue corrigir alguns pequenos detalhes. A ferramenta de seleção também vai me ajudar aqui, por exemplo, uma outra forma de usar ela. Se eu quero mudar aqui o tamanho do pé da minha cadeira, por exemplo. Eu errei, por exemplo, o pé tem que ser mais para dentro da cadeira e não tão na bordinha aqui. Então eu venho aqui na ferramenta de seleção, vou selecionar aqui só o pé da cadeira, e aí eu venho aqui, mudo para setinha, vou lá em uniforme, né? E aí eu posso jogar esse objeto aqui mais para dentro. Vou fazer a mesma coisa com esse outro pé aqui, ó. Vem aqui, tá em forma livre. Forma livre é para você mexer ele, né? Em qualquer lugar, posicionar onde você quiser. Eu tô colocando aqui os pés da cadeira mais para dentro, ó, e não tão na borda. Esse aqui de trás a mesma coisa. Então vou aqui na seleção, setinha, forma livre. Vou jogar ele mais para dentro aqui. O outro pezinho ali também, esse aqui é mais difícil de detectar que ele está na borda, mas eu vou fazer a mesma coisa, eu vou trazer ele aqui mais para dentro um pouco. Aí essas rebarbinhas que ficaram aqui do desenho, a gente usa a borracha para corrigir. Então dei 2 toquinhos aqui na minha caneta e vou lá e apago. E onde ficou, né, falhando, obviamente eu posso ir lá e concluir aqui com a minha caneta. Pronto, tá vendo que agora o pé da cadeira está mais para dentro. Fiz isso com essa ferramenta de seleção para poder selecionar parte aqui da minha arte e editar somente ela. O Procreate, todos os programas de desenho, eles trabalham com camadas, né? Se você viu aqui as aulas de Photoshop, Corel, Illustrator, todos eles têm o recurso de camadas. E ajuda muito as camadas, porque você organiza o seu desenho de uma forma melhor ali, de uma forma mais fácil. Bom, para a gente aprender agora a usar camadas no Procreate, vou criar um desenho novo aqui do zero e vou mostrar como as camadas podem ajudar muito na hora de organizar o seu desenho. Então o botãozinho de camadas é esse aqui, né, do cantinho aqui. Por padrão ele vem um de cor de plano de fundo, que é para você só ajustar essa cor que fica ali padrão no fundo. Tem gente que gosta de desenhar mais no cinza, eu gosto de ir no branco mesmo. E aí ele tem a camada 1, que é a camada inicial para você fazer, e você pode ir criando novas camadas, sempre clicando no maisinho aqui, ele vai criando camadas. E você pode trabalhar com centenas de camadas, né? A gente viu ali no começo na hora de configurar que acho que o máximo é 100, né? Mas enfim, muito difícil chegar em tantas camadas assim. Eu vou apagar, para você apagar as camadas, é só arrastar para o lado aqui, ó, apagar, arrastou, apagar, e aí você volta a ter só uma camada. Não dá para apagar uma camada 1, porque é onde você, pelo menos, você começar a desenhar, você tem que ter uma camada. Então, a camada fica aí. Eu vou fazer um desenho aqui, um esboço, só para servir aqui de elemento. Então, vou mudar até a cor aqui para pro vermelho, e nessa camada 1, eu vou
fazer o esboço. Você pode até renomear a camada se você quiser, tá? Para isso você segura aqui a canetinha, vem renomear. Eu vou usar aqui o teclado para colocar aqui esboço. Você só vai renomear se você tiver muitas camadas, né? Se o desenho tiver 10, 15, tem alguns desenhos meus que eu cheguei a usar 15 camadas. E aí é bom você ter ali, para até na hora de saber ali, de exportar, você saber o que você está trabalhando. Mas se você vai trabalhar com 3, 4 camadas, não precisa nem renomear. Deixa ali 1, 2, 3 mesmo que tá bom. Vou fazer aqui um esboço aqui vou desenhar uma Zelda aqui, uma personagem aqui do jogo Zelda, que quem me conhece sabe que eu gosto bastante. Vou fazer aqui um esboção rápido, por isso vou até baixar a opacidade, que eu gosto de deixar o pincel bem com essa opacidade aqui para poder passar um traço por cima do outro e tal. Eu acho que fica mais fácil de trabalhar. Então eu estou olhando aqui a referência, obviamente, não estou fazendo de cabeça, e eu vou fazer esse esboço aqui dessa figura. Vou estar aqui com o braço para o lado. Vou até acelerar aqui o vídeo para você não precisar ficar esperando eu desenhar. O esboço está feito. Ela é uma personagem, está numa posição simples, assim, está parada em pé olhando para o lado. Então eu fiz um esboço aqui na minha camada. Eu acho que o desenho ficou um pouquinho torto aqui na minha folha. Vou fazer já um ajuste aqui com a setinha. Vou deixar ela um pouco mais reta aqui. Beleza, eu fiz meu esbocinho. Vou agora fazer mais um traçado, agora um pouco mais próximo do final. E aí para isso eu vou fazendo uma nova camada. Eu vou renomear então essa camada aqui como traço 1. Se eu ver que ficou legal, eu nem vou fazer a arte final, já vou deixar essa daqui como arte final. Vou trocar aqui meu traço Vou trocar meu traço agora para azul. E aqui eu vou começar agora a fazer esse traço aí que vai ficar mais próximo do meu desenho final. Então eu vou começar agora a desenhar ainda mais soltinho aqui. Tá um pouquinho mais fino aqui meu traçado. Então aqui eu tenho o olho dela, ela tá olhando aqui. Então vou acelerar mais uma vez, para você não precisar ficar esperando eu desenhar aqui em tempo real. Bora lá! Pronto, eu já fiz um traçado com um pouco mais de detalhes agora. Se eu vier aqui na camada excluir o meu esboço, eu já tenho até um desenho um pouco mais definido aqui, né? Então, eu excluir meu esboço, não, desculpa, ocultar, né? Então, para ocultar essa caixinha aqui do cantinho com os checkbox, né? Se eu tirar, ó, ele tirou o esboço, voltei e aparece os dois. Se eu tirar o de cima, ele fica só o esboço. Eu tirei e aqui está o meu desenho aqui da Zelda. Com esse traço eu já consigo ter uma ideia de desenho mais final, certo? Então a partir daqui eu já também posso ir lá e fazer um traço agora mais finalizado. Eu posso corrigir aqui alguns eventuais problemas, né? Já usar aqui a minha borracha para corrigir. Então acho que essa mão a gente pode trazer mais para cá. A mão dela, né, iria para cá assim. A mão dela na verdade teria que vir para cá, né? E iria ligar no braço ali do outro lado. Então eu fiz essa correção aqui. A mão aqui também está um pouquinho maior do que precisava. E eu posso fazer aqui a parte do dedão aqui que está segurando a plaqueta aqui de frente.
Ela tá com um sorriso aqui meio triste, eu vou dar uma melhorada, porque na minha referência aqui ela tá mais séria do que triste. Então eu vou deixar ela mais serinha aqui. Acho que é isso, hein? Acho que eu posso também descer um pouquinho essa sobrancelha. Como que eu desço só a sobrancelha? A gente já aprendeu aqui. Vou na ferramenta de seleção. Vou selecionar só a sobrancelha, setinha e descer um pouquinho aqui. Desci um pouco. Tá vendo como a gente usa bastante essa ferramenta? Então, por exemplo, a orelha aqui. A orelha eu quero mudar um pouco aqui de posição. Venho, seleciono só a orelha. Venho com a setinha. E posiciona a orelha. A orelha é mais para baixo, a orelha é mais para cima, a orelha é mais para dentro. E aí você pode mexer dessa forma. Ela tem uma costeletazinha aqui, né? Vou colocar essa costeleta também tem do outro lado aqui da cabeça. Apago aqui uma parte que não tem. Já tô com uma carinha aqui mais próxima de um desenho finalizado. E agora eu vou então criar mais uma camada e agora sim eu vou fazer a minha arte final. Então eu vou trocar aqui, renomear e vou fazer arte final. O que é a arte final? É a arte é o traço final que vai ficar no meu desenho. Aí você pode pôr a cor que você quiser. Eu gosto de preto que lembra nanquim, né? Lembra caneta. Então eu vou no pretão, mas você pode fazer a arte final do jeito da cor que você quiser. Então eu vou começar agora esse trabalho de arte final. Vou pôr a opacidade no máximo. Eu não quero mais esse efeito de transparência. Eu quero uma opacidade no máximo para o meu desenho ficar mesmo com esse pretão aqui. Então vou lá, agora sim eu vou fazer a minha arte final. E vou acelerar o desenho mais uma vez. Pronto, fiz já a minha arte final, estou fazendo aqui bem, de modo assim, bem rápido, bem estilizado, né? Ainda teria coisas que eu faria mais, se fosse um desenho mesmo para eu finalizar. Se eu gostar, se você gostou aí, quer saber como que ficaria esse desenho, comenta aqui que eu finalizo ele do jeito que eu gostaria e aí eu posto também aqui na aba comunidade para você ver, fechou? Mas vamos supor que eu finalizei, ó, essa é a arte final aqui do meu desenho. Deixa eu só complementar aqui para fechar o braço aqui e pronto. Tá aqui a minha princesa Zelda, só o traço. O que eu posso fazer também aqui? Eu posso fazer mais uma camada para fazer agora a pintura da personagem, né? Eu fiz só o traço, então eu posso fazer uma outra camada e agora eu pinto ela. Eu joguei a camada aqui para baixo da arte final para que a pintura que eu fizer... Então eu vou pôr uma cor aqui de exemplo, um verde aqui, para que essa pintura que eu fizer fique por baixo do meu traçado, entendeu? Então você tem essa liberdade de jogar camadas para cima ou para baixo aqui no seu Procreate. Eu vou jogar então para baixo, agora eu vou então renomear essa camada aqui como cor. E agora eu vou pintar a minha Zelda aqui. Para pintar eu gosto de usar esse outro tipo de pincel. Tudo que eu fiz aqui nessa aula eu usei a ferramenta, o pincel caneta técnica, tá? Depois eu vou entrar aqui mais no detalhe do pincel, mas para pintar eu gosto de usar essa Syrup. E aí eu vou pintar agora com ela aqui. Existe um negócio bacana aqui para pintar no Procreate, que é assim, você quando faz um desenho, uma forma, você não precisa ir lá e preencher. Isso aqui é até bacana de fazer, é bem
terapêutico, assim, vamos dizer. Mas para você ganhar tempo, você também pode arrastar aqui, ó, lá da sua paleta de cor e jogar. É como se fosse um balde de tinta aqui do Photoshop, né? Bora então agora pintar a nossa Princesa Zelda. Tô na camada certa aqui, vou escolher uma cor qualquer aqui só para fazer a base, ó, e vou então, tô pintando por baixo, né, na camada cor. Você vê que o traço fica, então é bem legal trabalhar dessa forma aqui com as camadas. Pintei aqui a orelha. Percebi que eu fiz um errinho aqui na arte final. Eu posso voltar aqui na camada de arte final. Volto para a minha cor preta. O histórico de cores que você usar vai ficando aqui, então isso ajuda você a ter os tons que você já usou. Eu vou para o preto. E um outro macete que tem também, se você clicar aqui na cor e segurar, ele volta para a cor anterior. Ó, cliquei e segurei, foi do preto para o laranja. Isso no Photoshop, como você pode também selecionar duas cores no Photoshop, você aperta o X, né? Ele vai alternando entre aquelas cores. É exatamente a mesma coisa aqui. Só clicar e segurar. Então eu vou aqui apagar, ó, com a borracha onde eu errei aqui. Eu nem vou precisar fazer traço não, era só uma questão de apagar mesmo. Volto para minha camada aqui de cor e vou dar sequência aqui na minha pintura. Ó, esqueci de trocar a cor. Agora sim. Eu fiz a pintura aqui da pele dela toda. Eu gosto também de pintar tudo que é do mesmo tom já de uma vez. Então os dedos aqui, ó, que também é cor de pele. Ela tem uma luvinha. Aqui, ó, identifiquei mais um errinho aqui na minha arte final. Então, agora eu vou lá e vou corrigir. Ó, essa linha aqui, na verdade, é por trás. Essa aqui também. São linhas da... Então, vim aqui, tô pintando, corrigi esse detalhezinho aqui da minha arte final. Vou voltar aqui e continuar pintando. Pintei, ó, tudo que é da cor do rosto. Vou agora pintar o cabelo. Vou pegar um outro tom. E como eu falei inicialmente, eu não fico muito preso no tom exato aqui. Eu só vou separar mesmo os elementos. Então vou pegar um amarelo aqui, mais forte, que diferencia até da pele dela, e vou pintar. Aqui no cabelo eu vou fazer aquela técnica de arrastar o preenchimento para vocês verem. Então eu vou pintar só em volta. E agora eu vou só arrastar. Opa. Aconteceu isso porque eu provavelmente não fechei meu traçado em algum lugar. Ó, foi aqui, ó. O que acontece, né? Se o seu desenho não tá fechado e você arrastar, ele vai pintar tudo, né? Porque ele vai pintar, não tem limite. Você tem que fechar o seu objeto. Aí sim ele pinta. Então pintei o cabelo. Vou pintar esse outro pedacinho aqui também. Aí na minha referência aqui, esse detalhezinho é azul. Se fosse uma presilha, né, no cabelo, é azulzinho. E a jaqueta dela aqui também. Então vou pintar a jaqueta dela aqui toda de azul também.
Lembrando que a tinta, assim como o traçado, né, você pode usar borracha também para corrigir partes que você pintou errado. Então eu vou finalizar aqui a manga. Como é o azulzinho aqui. Essa parte aqui na minha referência é amarelo. Aqui faltou o cabelo dela também. Como que eu posso pegar o tom exato do cabelo aqui? Se você vir com sua mão esquerda e segurar na cor do amarelo, ele pega o amarelo aqui. E aí você pode ir lá e pintar de novo. Que é o cabelo da parte de trás. Ah, aqui eu passei um pouquinho, como é que eu arrumo? Mesma coisa, como é que eu vou ter que selecionar o azul? Então só segurar o tom azul, ele pegou e eu vou lá e corrijo. Essa parte aqui é branca na minha referência e essa parte aqui é amarelo também. Para não ficar confuso com o cabelo, eu vou pegar um outro tom de amarelo, um amarelo aqui um pouquinho mais claro. Vou jogar aqui um pouquinho diferente aqui. Como eu disse, eu não vou me preocupar exatamente com os tons agora, eu só estou meio que fazendo um trabalho de separar os elementos do meu desenho. Para depois eu posso mudar a cor e fazer o que eu quiser. Por enquanto é só mesmo para separar e entender as partes do meu desenho aqui. E ela tem um cinto aqui meio marrom. Então eu vou pintar esse cinto aqui também. Escolhi um marrom qualquer aqui também, só para demarcar. E para dar uma ambientada aqui, né, eu não vou deixar esse fundo branco, eu vou deixar um fundo aqui de alguma cor só para dar uma ambientada, para dizer onde que ela tá. Então eu vou fazer eu vou pôr uma cor atrás aqui. Eu posso fazer isso com a cor de plano de fundo que eu comentei aqui, né? Eu vou jogar um azulzinho, como se estivesse num céu assim. Céu azul, né? E aí onde eu não pintei, onde era branco, né, no meu desenho, eu não pintei, ele ficou da mesma cor do céu. Então eu vou pintar agora sim de branco para ele ficar mais bacana. Pronto, agora a minha princesa Zelda aqui tá com todas as cores chapadas, né? Numa camada à parte. Então, o legal da camada é isso, né? Você pegou a ideia? Você tem os elementos separados para te ajudar na composição. Então, um esboço, um tracinho. Depois eu fiz a camada, posso excluir, posso tirar. E aí você fica com o seu desenho aqui caminhando para ficar mais finalizado. Por que eu falei que eu não preciso me preocupar com a cor exata? Porque eu posso também agora alterar a cor aqui do cabelo, por exemplo. Eu achei que a pele dela ficou muito escura aqui, né? Eu posso pôr uma pele, eu quero pôr ela mais aqui, um pouco mais clara e um pouco mais puxado para o vermelho. Agora eu posso ir lá, arrasto, ó. A pele tá num tom diferente, que é a orelha da
Ó, agora ela ficou mais avermelhadinha. Vou fazer a mesma coisa aqui com os dedos. Ah, o cabelo tá muito amarelão, né? Vamos pôr um cabelo aí mais diferente. Um cabelo mais escuro, mais castanho. Mesma coisa, ó. Vou arrastar e meu cabelo vai ficando mais preenchido. Se você preencher e ficar umas rebarbas aqui, ó, tá vendo que ficam umas falhazinhas? É porque ele tá com pouca tolerância aonde ele deve preencher essa cor. Para você corrigir isso, é só você arrastar, ele preencheu e você vai jogando a sua caneta para a direita. Tá vendo que tá subindo aqui o limiar? O limiar é a tolerância. Então, ó, eu subi um pouquinho, eu tirei toda a tolerância, ficou aqui um pouco da rebarba. Eu subi um pouco o limiar, fui para 9 aqui por cento, ele já eliminou essa rebarba. E ele salva esse limiar para as próximas vezes que você usar a caneta. Então agora ela ficou um pouco mais, um tom de pele aqui um pouco mais rosado, o cabelo um pouco mais escuro também. Ah, a cor da camisa dela eu quero pôr um azul mais celeste aqui, ó. Mesma coisa. Ó, arrastei, ele já pegou, já mudou o tom. Então o legal de trabalhar com o Procreate é isso, essa praticidade na hora aqui de desenhar, de preencher. Por que eu falei que eu gosto do pincel Syrup? Agora vem essa dica bem importante. Eu tenho vários pincéis, né? Eu tenho, por exemplo, a caneta técnica aqui que eu estava usando para fazer a arte final. Eu tenho o Syrup. Vou explicar aqui do lado por que eu gosto para preenchimento do Syrup. Deixa eu pegar o meu arquivo aqui da cadeira. Então vou pôr aqui linha preta para facilitar. Eu vou fazer um tracejado, um redondo com a caneta técnica e com o Syrup. Tá vendo que tem uma diferença entre os dois traçados? A caneta técnica, ela tem um negócio chamado suavização de serrilhado, que em inglês vocês vão encontrar isso em alguns softwares como Anti-Alias. E o Syrup não tem. Tá vendo a diferença? O que é suavização de serrilhado? Ele cria essa suavização na borda do seu traçado. Então, ó, com a caneta técnica, tá vendo que eu vou desenhando? Caneta de estúdio no caneta técnica. Você desenha e ele faz uma suavização na borda desse traçado. Isso deixa o desenho, a arte final mais bonita. Esse aqui é mais feio, né? Ele é durão, ele não tem essa suavização, ele é mais durão. Mas por que ele é bom na hora de pintar? Porque quando você for trocar a cor do seu traçado, quando ele não tem a suavização de serrilhado, vou trocar para roxo, ele pinta todo o traçado perfeitamente. Se eu fizer isso aqui no pincel com a suavização de serrilhado, ele fica um pouco, ó, alguns tons aqui, ele não pintou direito, ó, tá vendo? Esse aqui tá um pouco esverdeado. Ó, ele não pintou esse pedacinho aqui de preto. E aqui não, ele pintou perfeito. Sem a suavização, é quase um vetor. Né? Quem entende aí já de linguagem vetorial, quase um vetor. Então você tem mais liberdade para trocar de cores e tal. Então, se você quer entender mais sobre desenho vetorial, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu expliquei exatamente como fazer um desenho vetorial no CorelDRAW completo. Então, para pintar no seu desenho, como eu já tenho a camada de arte final por cima e ela tem a suavização de serrilhado, a camada de trás das minhas cores não precisa ter a suavização. E aí, quando eu for trocar de cor, é mais fácil. Tá vendo aqui, ó, sem a arte final, o desenho fica meio quebradiço, né? Meio estranho, mas é porque a arte está ocupando, o traçado final está ocupando esses espaços. Então, no final, o resultado fica legal. Então, para trocar a cor, ter controle fácil da troca de cor no seu desenho, você pode usar
aí pincéis que não tenham a suavização de serrilhado ou anti-alias, como é dito em inglês. Você também pode colocar todos os elementos das cores em camadas separadas também, para você poder trabalhar isso aí de forma mais organizada ainda, né? Mas é só uma dica. Você vai descobrir a forma melhor para você desenhar. Lembra que eu falei aqui no começo que tem uma camada aqui de efeitos, né? Se você vier aqui na varinha mágica aqui do cantinho em cima, ele tem alguns ajustes que vão mexer na cor do meu desenho, no tom e tal. Esses ajustes são legais para você poder ambientar melhor ali o seu desenho. Então vamos dar uma brincada aqui nas cores. Eu vou aqui abrir ajustes, eu vou abrir aqui ó, matiz, saturação e brilho. Ele abriu uma barrinha aqui embaixo, um é a matiz. Então se eu arrastar ele vai mudar a matiz. Matiz é sinônimo de cor, né? Então ele vai mudar o tom da cor. Então ele vai trocar exatamente a cor que eu trabalhei ali. Se você for arrastando, ele vai trocando aqui na escala. Saturação é o quanto aquela cor se aproxima de uma boa intensidade ou de menos intensidade, né? Então, se eu aumentar a saturação, tá vendo que o meu desenho fica mais, parece que ele está mais vivo? As cores estão indo mais para uma saturação maior. E se eu tirar, ele vai perdendo essa vibração de cor e vai indo para um preto e branco aqui praticamente, que é algo sem saturação, né? Sem essa vida, essa potência da cor, vamos dizer. E eu tenho também brilho aqui, que vai levar para o branco ou para o preto, né? Então com isso aqui eu também consigo fazer alguns ajustes. Vamos supor aqui que eu queira deixar um desenho aqui com uma cara mais vintage, aqui eu tirei um pouco da saturação, baixei um pouco também o brilho. Aí eu vou clicar fora aqui e vou aplicar. E aí ele aplicou esse filtro de saturação. Olha como o desenho era e olha como ele ficou. Então ele estava mais vívido aqui, né? E aí eu mexi um pouco ali nos ajustes e dei um tapa. Isso aqui é legal você usar bem no final aí do seu desenho. Já fez todos os traços, todas as cores, depois você pode ir lá e fazer pequenos ajustes para deixar no tom exato ali que você quer. Tem equilíbrio de cores também, que você vai poder mexer no ciano, magenta, aqui nas tonalidades. E tem um outro elemento um outro efeito bem bacana que pouca gente conhece aqui no Procreate, que é aquele Gaussian Blur, né? O blur gaussiano clássico lá do Photoshop, que é o desfoque, né? Então você dá uma desfocada aqui no seu desenho. Olha, se eu desfocar as cores aqui, deixa eu mesclar eu vou mesclar aqui a minha camada de arte final e de cor para que fique tudo numa coisa só e o efeito vai ficar mais fácil de visualizar. Então ó, venho aqui, mesclar abaixo. Agora arte final e cor estão na mesma camada. Isso aqui é ruim, agora se eu quisesse trocar de cor agora eu tô ferrado, porque linha preta misturou já com as cores. Então só faça isso no final. Ou salva uma cópia do seu desenho, dá para duplicar, ou duplica aqui você pode duplicar a camada também. Eu vou duplicar aqui, ó. Você arrasta para o lado e dá duplicar. E eu vou arrastar a arte final também e duplicar. Então eu fiquei com duas artes finais e duas cores. E agora eu vou mesclar um desses combos aqui e vou deixar os outros ocultos, para caso eu não goste do resultado, eu me arrependa, eu posso ter salvo ali. Então eu vou mesclar aqui agora, mesclar abaixo. E agora sim eu vou dar o desfoque gaussiano. Eu ativei, agora a mesma coisa lá do preenchimento de tinta. Eu vou arrastando pro lado, ó, ele vai dando mais efeito de desfoque ou menos. Né? Então eu estou arrastando a minha caneta aqui na tela, mais desfoque ou menos desfoque.
Então, ó, claro que chega num momento ali que eu perco o desenho. Então, isso aqui você vai ter que usar com sabedoria. Isso aqui é legal pro cenário. No cenário não precisa ter tanto detalhe. Se você desfocar também o cenário, ele dá uma cara ali de uma lente de câmera. Então, vou fazer Vou criar um cenário aqui, umas cores de fundo só para ilustrar isso aqui, ó. Então vou pegar aqui a Syrup lá que eu falei, vou pôr uma cor aqui, ó, um rosa, um laranja, como se fosse vamos dizer, um pôr do sol assim, né? Então um laranjão, aí aqui um amarelo, como se fosse o sol aqui nessa parte. Esse rosa eu vou jogar aqui, vou dar umas misturadas e vou até lá em cima. E aqui para cima ainda eu vou pôr um escurão aqui, um azul, que aqui como se fosse já parte mais escura do céu, ali onde o sol já foi. Então, eu fiz aqui esse rascunhão, né? Aí o efeito de desfoque gaussiano vai deixar esse fundo aqui mais suave, tá vendo? Deu um desfoque, ó. Ele mesclou essas cores no fundo e aí eu fico com uma cara ali, ó, de pôr do sol, né? De sol se pondo. Porque eu mesclei aqueles tons duros, né, e virou uma coisa só. Então é legal usar o desfoque nesses casos, que vai ajudar a dar um efeito aí, alguma coisa. E aí você tem vários outros efeitos aqui que você pode usar também. Então tem ruído, nitidez, tem outras coisas aqui. Eu não uso muito, confesso. Eu acho que só o desfoque gaussiano eu uso bastante. E o matiz, saturação e brilho aqui para ajustar os tons. Eu uso bastante também. Além da caneta, borracha e camadas que a gente já viu, eu tenho um outro botãozinho aqui, uma outra ferramenta bastante importante que é o esfuminho, né? É o dedo, que é como se fosse simbolizando você esfumaçando o seu desenho, né? Existe uma ferramenta para quem desenha com um material aí, do mundo real, chamada esfuminho, que você vai meio que borrando o seu desenho. Isso é legal para te dar sombra ali, te ajudar a trabalhar nesse tipo de coisa. Então vou usar aqui o esfuminho no cabelo para vocês terem uma ideia. Vou voltar com aquelas artes separadas, né, da linha e da cor. Vou até apagar essa aqui que eu tinha criado e vou fazer o esfuminho aqui no cabelo. Para isso eu vou criar um tom de sombra, né, no cabelo. Então vou pegar o cabelo dela aqui e vou pôr um tom bem mais escuro aqui. Como que eu faço para poder pintar? Ó, eu queria pintar só o cabelo, mas aí tá entrando ali no braço. O que eu faço nesses casos? Você pode vir com a ferramenta de seleção aqui. E aí você seleciona só a parte que você vai pintar aqui, ó. Então eu vou fazer um recorte aqui do cabelo. E aí eu vou agora sim. Criei aqui então a minha seleção, né? Fiz a minha sombra no cabelo. Ah, mas saiu aqui fora. O que eu posso fazer aqui para não ter esse tipo de problema? Essa camada que eu criei aqui, eu posso usar ela como máscara de recorte. E aí ela vai usar a camada de baixo como referência para eu pintar. Então tudo que eu pintar aqui, ela vai usar a silhueta da Zelda aqui, da minha personagem, como referência, não vai deixar eu sair. Para explicar melhor esse conceito, eu vou fazer um novo desenho aqui, ó. Vou colocar criei uma bolinha aqui, ó, um negócio disforme aqui. E aí eu quero pintar dentro dessa bolinha sem sair dela. Eu crio uma camada,
e marco ela como máscara de recorte. Ele vai usar o objeto de baixo como referência. Então agora eu vou com outra cor aqui. Ó, tô pintando dentro, certo? Se eu sair, ele não mostra mais. Então isso aqui ajuda bastante também a você economizar tempo. Senão você teria que apagar ali onde saiu no cabelo. E aí não faz sentido, atrapalharia muito. Então vou apagar aqui. Fiz a camada aqui da sombra como máscara de recorte. Então se eu sair aqui se eu sair fora do meu desenho, eu não vou mais perder, né? Vou mostrar o esfumaçado. Então ele vai pegar esses tons aqui que eu tenho, que eu desenhei, ó, e vai mesclar, vai dar uma suavizada nesse contorno aqui. Ele vai pegar, vai literalmente borrar. Então vou fazer aqui, ó, por exemplo. Aqui também, ó. Tá vendo que ele deu uma suavizada aqui na passagem de tons. Então ele faz isso, ó. O que tava como uma sombra muito dura, o esfuminho vai suavizar. Vou fazer aqui com 2 tons diferentes, ó, para você entender melhor. Tá, o azul e tem o amarelo, certo? Se eu passar bem no meio, ele vai misturar os 2 tons, ó, e vai borrar os dois. Isso aqui você vai encontrar no Photoshop como pincel de mesclagem, de mistura de cor, pincel de mistura de cor. Ele vai pegar as 2 cores próximas e vai borrar elas, e aí a transição vai ficar mais suave do que uma passagem mais dura. Isso aqui você pode usar também para luz e sombra. Então vamos fazer mais um exemplo aqui no rosto. Ó, por exemplo, eu pego uma luz aqui no rosto. Tem uma luz vindo aqui que pega no nariz, que pega um pouquinho no queixo. E aí, não quero que essa luz fique tão dura. Eu posso vir com o meu esfuminho aqui e dar uma suavizada na transição aqui dela. E aí ela fica uma luz mais suave no rosto. Vou fazer agora uma sombra. Vou pegar num tom aqui mais escuro. Vou pegar aqui o nariz dela, né, que faz uma sombra aqui. Embaixo também. Queixo, né, essas partes aqui que tem. Ou também aqui, ó, no cabelo, pescoço. Aí ele entra muito naquela mecânica de luz e sombra, né? Aí a gente tem que estudar bastante desenho, formas, essas coisas. Mas só para ilustrar aqui. Então fiz aqui uma sombra. E aí quero dar uma suavizada. Venho aqui com o meu esfuminho. Aí eu vou deixando essa sombra mais suave. Não fica tão dura aqui. Tá vendo? Já deu uma cara aqui pra minha personagem aqui. A luz e sombra é importantíssimo, né? Aí a gente vai para um contexto muito mais de desenho, de técnicas de desenho, mas é só para vocês entenderem a função da ferramenta. Mas vê como a luz e sombra dá um ganho aqui, né, pro desenho. Se eu tirar isso aqui, ó, tá um desenho super chapado. E aqui, ó, como dá um volume legal, né? Então o esfuminho você vai usar bastante nesses casos. Caso você queira uma sombra mais
suave, porque você pode usar sombras duras também, não tem problema. Uma outra forma de pintar é usando pincéis. Aqui a gente usou, eu falei que eu ia mencionar os pincéis, né? Então agora vamos entrar neles e falar um pouquinho de cada conceito. Você já aprendeu que a caneta técnica, por exemplo, é uma caneta aqui que eu gosto bastante, que vai fazer o papel de uma caneta mesmo, né, de nanquim, para finalizar ali o seu desenho. Então, se você, vamos supor aqui que meu desenho tivesse um pouquinho aqui de achuras, né? Eu gosto bastante dessa caneta por isso. Então, você conseguir dar aqui detalhes do seu desenho, fazer traços mesmo bonitos, assim, bacanas. Você usa eu gosto dessa caneta técnica ou a caneta de estúdio também. A caneta de estúdio ela dá um pouco mais de grossura no traço, também é bem legal de usar. Sirup a gente já viu também, que para pintar ela é sem aquele suavização de serrilhado, é bem bacana também. Tem outros pincéis que são legais aqui para usar, né? Aqui tem na sua esquerda aqui tem toda uma gama de pincéis. Então você vai pintura, ele já dá um monte de pré-definição de pincéis que são com efeitos, com opacidades, com formatos diferentes. Eu recomendo você olhar testa todos, experimenta e vê quais que te agradam mais. E aí você também pode criar uma pastinha aqui e ir jogando os seus pincéis. Então vou pôr aqui um exemplo, Felipe, cliquei no maisinho, né, pus Felipe, criei uma pastinha nova aqui de pincéis. E aí você gostou de algum desses que você testou, você pode ir lá e arrastar aqui para Felipe. E aí o pincel vai para lá. Você tem que arrastar, esperar ele abrir a pastinha e aí você joga lá. Então ele está aqui também no lápis HB e está ali na minha pastinha Felipe. Eu já fiz isso aqui com a minha pasta favoritos, então eu vou excluir essa pastinha que eu acabei de criar aqui. Então só segurar, apaguei a pastinha. Na minha pastinha favoritos eu já tenho os pincéis aqui que eu mais gosto, que eu mais uso, então eles estão aqui já salvos. Eu só vou mencionar pincel com opacidade, porque ele também, dependendo da técnica que você usa, ele é bacana. Então pincel redondo aqui, né? Ele é um pincel com opacidade, tá vendo? Aquele pincel, é um pincel mais duro, com uma opacidade menor. Se você deixar no 100%, ele vai pintar tudo. Se você deixar isso aqui reduzido, ele faz aquelas camadas, né, que eu mencionei no começo do nosso curso aqui, e dá esse efeito aí diferente. Então, esse tipo de pincel é legal também para quando você quiser dar volume, né? A gente já viu aqui como dar volume, um pouquinho de volume com o esfuminho, mas aqui eu vou mostrar com o pincel de opacidade. Então, vou colocar aqui o pincel, aí vamos supor aqui que eu faço um brilho aqui vindo daqui. Aí eu também posso fazer uma sombra, pego aqui. Então esse pincel vai dar essa cara aqui de pintura mesmo. Então esse pincel com opacidade é legal para mexer dessa forma. E aí você terminou o seu desenho. Vamos agora exportar o nosso arquivo, né? Vamos aprender como tirar o desenho aqui do Procreate para você poder postar no seu Instagram, postar no seu portfólio, jogar no seu site, ou até imprimir, né? É bem fácil, é bem tranquilo. Você vai vir aqui na ferramenta, vamos supor, terminei meu desenho, esse aqui é o meu desenho, eu quero exportar ele daqui. Aqui na sua ferramenta, compartilhar.
Ele vai te dar várias opções aqui de formato, como você pode compartilhar esse arquivo. PSD, que é o formato do Photoshop, ele já vem com as camadas separadas, se você quiser fazer ainda algum ajuste no Photoshop é legal. JPEG, padrãozinho de imagem, dá uma compactada no arquivo, também dá uma compactada na qualidade um pouquinho. PNG, ele mantém, acho que o PNG para usar em mídias sociais, para exportar, para usar em web, PNG é um formato muito bom, né? E TIFF é um formato sem compactação nenhuma, ele vai virar um arquivo enorme, com a qualidade maior possível, então dependendo, se for para imprimir, se for para fazer um cartaz, enfim, é legal exportar no TIFF. Vou exportar no PNG aqui, eu ainda aqui exportando, é só você escolher aqui o formato, você pode salvar no seu Drive, enfim, eu vou salvar em arquivos aqui. Salvar aqui na minha pastinha exercícios, eu vou manter ambos aqui, porque eu estava com o nome de um arquivo que eu já tinha. Eu vou para minha pasta aqui de arquivos, aqui onde eu estava exercícios, né? Aqui, ó, ilustração sem título, ele abriu agora como o PNG. Então eu tenho aqui o arquivo e aqui eu posso mandar por e-mail, posso postar daqui já do meu iPad se eu quiser, e aí tá meu arquivinho pronto. E é isso, pessoal, a gente passou aqui por todas as ferramentas do Procreate, aprendemos a usar aí, a desenhar, a usar camadas, a usar os pincéis, os efeitos, os ajustes. Eu espero aqui de coração que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te dado uma boa noção. Praticamente tudo de Procreate a gente viu aqui e nesse curso. Se faltou alguma coisa, se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui que eu vou lá e vou te ajudar, faço um vídeo, se possível, explicando. Mas a essência aqui do Procreate está aqui nesse curso. Espero que você tenha curtido essa aula e bons desenhos, e mantenha ligado aqui no canal para mais dicas e mais tópicos sobre desenho, design e muito mais. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima!